Após 80 anos, o Brasil está prestes novamente a aprovar a lei de jogos. Sim, vamos poder ter cassino, vamos regularizar o jogo do bicho, vamos legalizar os bingos, legalizar o jogo como um todo. Isso é bom ou ruim? Qual é a chance boa para o pequeno empresário? Quais são as limitações? Vamos entender um pouquinho mais sobre a lei que vai ser votada, que fatalmente deve ser aprovada? Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, onde a gente fala sobre notícias do Brasil e do mundo para que você tenha ciência e possa tomar a melhor decisão para a sua empresa e para a sua vida. Vamos junto entender essa legalização do jogo? A notícia já está circulando em vários sites, eu separei aqui. Alcolumbre marca votação de projeto que libera cassinos e jogo do bicho. A proposta conhecida como PL dos cassinos foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Sim, isso já está na Câmara para votação há muito tempo e estava engavetada. Saiu, aprovou na Comissão de Justiça por 14-12, então já chegou na mão do presidente do Senado e ele surpreendentemente vai colocar em votação logo nessa semana. Em continuação, na reportagem, está lá dizendo que marcou agora para terça-feira, dia 8, a votação do projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos físicos, legalização do jogo do bicho, libera bingos, permite apostas em corrida de cavalos em todo o Brasil. A proposta conhecida como PL do cassino foi aprovada na comissão. O texto em discussão é o PL 2234 de 2022, que tramita no Congresso há mais de 30 anos. Ele deveria ter sido analisado em dezembro de 2024, mas senadores contrários ao projeto conseguiram barrar a pauta. E vamos lembrar, isso é uma legislação que foi proibida em 1946. São mais de 80 anos. E ela está voltando em voga. E eu vou dizer aqui a minha opinião. Eu acho que deveria ser permitido. Nós temos em vários locais do mundo, sim, é positivo e é negativo, mas na frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos entender realmente o que está dizendo na legislação? Aqui na própria matéria já começa a dar uma ideia. Diz lá, o texto prevê que os cassinos funcionem dentro de resorts, então não é qualquer lugar, em complexos de lazer com no mínimo 100 quartos de hotéis de alto padrão. Então você já começa a dar uma limitada. Limitando um pouquinho lá Las Vegas. Tudo bem que Las Vegas tem aquela parte que não é tão de alto padrão. Espaços para eventos, restaurantes, bares, centros de compra. Ou seja, copiando um pouco daquela ideia de Las Vegas, o que eu acho positivo. Os bingos poderão operar de forma permanente em casas específicas ou estádios com capacidade para acima de 15 mil torcedores. Aqui eu já acho um ponto positivo. Estádios de futebol que hoje tem aos montes por aí, tudo largado, podem simplesmente ter uma utilidade não só para as partidas de futebol, mas para um complexo industrial. Você poder ter lá dentro restaurantes, bares, lojas, um mini shopping, então isso vai valorizar bastante, principalmente aquelas construções, aqueles elefantes brancos que estavam lá pelo Brasil lá desde a Copa. E o jogo do bicho será regulamentado e controlado por meio de sistema de auditoria, com capital mínimo de 10 milhões e licença com validade de 25 anos renováveis pelo mesmo período. Também serão criadas taxas específicas com alíquota de 17% sobre a receita bruta e parte da arrecadação será destinada aos fundos de participação de estados e municípios. Então aqui, inicialmente, eu não vejo muito problema quanto a isso. Você vai ter arrecadação, você vai ter um bom controle, espero que façam pelo mesmo modelo que se tem lá em Las Vegas, tem um controle bem rígido. Tudo bem que todo negócio de jogo é passível de fraude, mas nós temos que partir do princípio que isso vai melhorando ao longo do tempo, principalmente a fiscalização e o controle. É importante a gente destacar alguns pontos dentro dessa legislação. E também depois vamos falar sobre você, que é pequeno empresário, o que você pode aproveitar nesse negócio, porque você está vendo que são cifras de valores altos. Aí você vai dizer, pô, professor, isso é só para gente rica, isso é só para empresa grande, é só para grandes fundos de investimento. Não, você vai ver que você também, pequeno empresário, tem uma parte desse negócio que você pode aproveitar. Mas independentemente disso, a lei, por enquanto, ela prevê que você só pode montar até 67 cassinos em resort. Isso aí vai afetar principalmente o mercado imobiliário, porque na hora que você restringe, você cria escassez, você aumenta o preço. Então, muito elefante branco aí que não valia nada pode começar a ter muito valor econômico. Na questão dos bingos, está se prevendo mais de 700 licenças pelo Brasil. Eu digo isso, 700 licenças na parte inicial. Vocês lembram antigamente que quando teve aquela possibilidade de abrir bingo, várias casas abriram pelo Brasil inteiro. Depois que fechou, muitas hoje operam, porque a gente sabe que opera, trabalham na ilegalidade. É muito importante que você legalize
e possa simplesmente criar empregos, criar normas, ter uma formalidade. O Estado vai ter a sua parte. Vamos lembrar, hoje, só em bets, as legalizadas, o Brasil arrecada mais de 3 bilhões de reais. Então, é uma fatia interessante também para o lado do governo. Vai aumentar a arrecadação, é um novo negócio, é um novo mercado, novas oportunidades aparecem. Vai ser também finalmente legalizado o famoso jogo do bicho. Aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, vários problemas se tinham quanto à questão do jogo do bicho. Problema de influência, problema de violência, problema de dominância financeira. Então, acho que você legalizando isso, você libera muita parte, você organiza muita coisa que hoje, querendo ou não, trabalha na clandestinidade. Então, você vai poder ter esses jogos online. Eu acho muito importante isso. Não só hoje as bets, você tem as bets legalizadas, você também tem as ilegais. Mas aí, se você regulamentar o jogo do bicho, você regulamentar os jogos online, você cria um padrão, fica uma coisa mais transparente, não dá para você ir contra. É o mesmo de você querer simplesmente não deixar fazer a lâmpada elétrica porque existe fábrica de vela. Não, você é inexorável. Olha, o avanço, a tecnologia, a melhoria é inexorável, você não tem como ir contra. Então, mais uma vez eu digo, você precisa se adaptar, o país precisa se adaptar a uma nova realidade. Ora, e se tem público consumidor, não adianta. A coisa vai ser feita, ou escondida ou legalizada. Então é melhor fazer ela de forma legalizada. Agora vamos apresentar 5 pontos que você, pequeno empresário, pode se beneficiar dessa legislação. Ora, a gente não precisa falar dos grandes fundos, dos grandes empresários. Eles vão concorrer lá em cima, lá na camada de cima, abrindo hotel, abrindo resort, abrindo os cassinos, vão fazer a regulamentação dos jogos online. Isso tudo a gente já sabe que vai ficar com eles. Mas você tem 5 pontos, principalmente o último que eu vou falar sobre franquias, que pode ser interessante para o pequeno empresário. De cara, a gente já pode dizer que a primeira oportunidade é você simplesmente fornecer alimento, produto, vestuário. Então, tem toda uma gama que a hora que abrir um resort, abrir um restaurante lá dentro, um estádio de futebol começar a funcionar sem, quantos empregos vão ser criados? Quanto de consumo vai ter ali dentro? E grande parte que vai simplesmente manter isso funcionando é o pequeno empreendedor. Ou você tem uma lojinha lá dentro, ou você abre uma franquia ali dentro, ou você simplesmente tem a sua fábrica que vai ter mais um ponto de venda, você presta serviços de alimentação, transporte. Pessoal que trabalha com Uber, pessoal que trabalha até com transporte privativo ou executivo, você começa a ter mais opções. Então abre um mercado bom. E óbvio que a gente não precisa dizer da questão do turismo e hotelaria. Todo mundo sabe que Las Vegas lá vive grande parte o quê? Do turismo. Hotelaria. Então, esses centros podem fomentar essa questão de hotelaria e turismo. E a gente sabe que hotelaria e turismo agrega muita mão de obra, não só direta como indireta. Isso pode fomentar uma grande parte da economia nacional. Empresas de marketing, de evento, podem ter essa oportunidade de trabalhar nesse nicho. Então, você pode fazer eventos, você pode criar eventos dentro de bingos, você pode criar eventos dentro de cassinos, você vai ter lá agora um estádio de futebol que é praticamente um novo shopping, você pode criar eventos, participar de marketing, você tem mais uma área para vender publicidade. Então, cria também para as pequenas empresas, para o pequeno empresário, uma gama, uma parte, uma fatia desse bolo sempre acaba sobrando para o pequeno empresário. E aí, a oportunidade principal. Sim, esses jogos vão permitir franquias. Ora, você não tem dinheiro para montar uma grande estrutura, um grande jogo, participar de um cassino, mas você pode ser um franqueado. Sim, você pode ter uma pequena loja. Isso é importante. Bingos, casas de apostas vão poder ser modeladas como franquia. Então, esse é um ponto, especialmente para você que é pequeno empresário, ficar de olho. Pode abrir uma oportunidade, é um novo mercado, é um mercado, vamos chamar de mercado virgem, mas é um mercado que já tem um público de consumidor sólido, fiel, que acima de tudo é grande. Todo mundo sabe que o brasileiro adora apostar. Porém, nem tudo são flores. A gente sabe que tem a parte negativa, principalmente a parte social. Sim, a gente sabe, a gente vê em todo o centro de jogos, tem a questão da dependência do jogo, a miserabilidade, a prostituição e mais outros detalhes que circulam ali no meio, meio que no submundo, que não é positivo. Porém,
Não existe negócio nenhum que é 100% positivo. Tudo tem o seu reflexo bom e o seu reflexo ruim. Vai caber ao poder público simplesmente tentar coibir de forma legal e rígida essa parte, vamos chamar assim, esse resquício que não é positivo. O que temos hoje é uma oportunidade histórica que se fechou lá em 1946 e agora, 80 anos depois, há uma possibilidade de abertura de forma legalizada desse mercado. Então, se você puder ficar de olho, se você puder participar desse mercado, é interessante que você estude a respeito. Se você não conhece, contrate um consultor. Trabalhe com gente especializada, para antes de você investir o seu dinheiro, você fazer um bom plano de negócio, você ter uma boa relação jurídica do que você pode, do que você não pode, para que você não invista simplesmente por emoção. Negócio não admite emoção. Negócio é razão, é interesse. Então, tenha um bom plano de negócio, tenha um bom apoio financeiro, tenha um bom apoio de um consultor, um bom apoio jurídico, e aí sim você pode entrar nesse mercado de forma mais tranquila, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma crítica ou uma sugestão, coloca aqui embaixo. Eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.